Bom, vamos mudar de assunto, vamos voltar para a cidade de São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo a gente teve uma polêmica recente e tem uma CPI correndo na Câmara Municipal de São Paulo em relação às habitações de interesse social. O que são as habitações de interesse social? São os apartamentos subsidiados de alguma forma pelo governo, nesse caso pela prefeitura, para moradores de baixa renda. E essa polêmica, obviamente, envolveu o mercado também, o mercado imobiliário. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o presidente executivo do Secov, Eli Vartain, e o advogado Marcelo Terra, também do Secov, para que a gente possa tratar desse assunto. Muito obrigado pela participação de vocês, bom dia aqui, obrigado pela presença nos nossos estúdios. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Eu queria entender qual é a posição aí do Secov, primeiro fazendo essa pergunta ao presidente, qual é a posição do Secov em relação a essas críticas que têm sido feitas ao setor por causa dessa situação? Ok, Marcos. Primeiro, você me permite só dar um passinho atrás, né? Na verdade, nós temos uma legislação que foi criada em 2017 pelo então prefeito Fernando Haddad, onde teve um incentivo bastante grande urbanístico para que se produzisse habitações de interesse social numa grande parte do território de São Paulo. Então, esse subsídio que todos falam, na verdade, não é um subsídio de dinheiro propriamente dito do Estado ou da Prefeitura. É um subsídio através de uma legislação mais favorável para a produção dessa habitação. Eu vou dar um exemplo. Se você construir hoje na cidade de São Paulo, nos territórios em que pode construir, você pode chegar até 4 vezes e você paga por isto. Do coeficiente básico para o 4, você tem que pagar um determinado valor. Ou 4 vezes o que seria originalmente a autorização de construção naquele terreno. Exatamente. Você tem um terreno, digamos, de 1.000 metros, você pode fazer 1.000 metros, você pode chegar até 4.000 metros, são 4 vezes o coeficiente, só que você paga essa diferença. Paga para a prefeitura. Paga para a prefeitura, outorga onerosa, que se chama. Esse dinheiro vai para um fundo chamado Fundurb, que inclusive produz habitações de interesse social. E é o setor que mais gera recursos no Fundurb. Nós já passamos de 9 bi de arrecadação que esse setor, vamos dizer, contribui. Na verdade é o comprador que contribui, né? Porque quem compra o apartamento está no preço, né? É sempre o cliente que paga essa história. Quando foi feita essa nova legislação, você pode chegar até 6 vezes de coeficiente e não tem outorga onerosa se você fizer apartamentos, digamos, de interesse social. Isso foi um incentivo inteligente que está vigindo até hoje. E aí teve várias regulamentações ao longo disto. E quando a gente vai ver do que é que nós estamos de fato falando, depois o Marcelo e a gente vai desenvolver um pouco mais, na verdade nós temos 110 aproximadamente, 110 mil apartamentos vendidos na cidade de São Paulo, que 65% deles é Minha Casa Minha Vida, que são aprovados com essa legislação, com este benefício, vamos chamar assim, da legislação, que você pode fazer 6 vezes sem pagar outorga, e a produção desse tipo de habitação foi revolucionário, foi transformador. A cidade saiu de aproximadamente 35, 40 mil unidades por ano, 1%, 2% de habitações de interesse social, para 110 mil unidades por ano, só no perímetro da cidade, com 65% dessas habitações, Minha Casa Minha Vida, de interesse social. Então, essa legislação trouxe um benefício imenso para essa camada da população. Eventualmente, tem regras para você atuar nessa situação. E quando você vai ver do que é que nós estamos falando de 1%, 1,5%, que eventualmente, não se sabe, pode ter feito alguma coisa ali de um certo desenquadramento. Então, o que a gente defende, qual é a posição do Secov? A posição do Secov é o seguinte: primeiro, o Secov não defende nada que eventualmente tenha sido feito de forma diferente da lei. O Secov não defende empresas, ele defende o mercado imobiliário. Ponto 2, nós estamos falando de uma lei que 99% trouxe um benefício monstruoso para a cidade. Então, a posição do Secov é o seguinte: tem equívocos, tem coisas eventualmente que precisam ser corrigidas, vamos corrigir, não tem problema nenhum. Agora, não vamos jogar fora o bebê com água suja dentro, porque foi transformador essa legislação para a cidade de São Paulo. Quer dizer, a acusação que se faz é de que algumas dessas habitações de interesse social, que têm esses benefícios, né, teriam sido utilizadas depois, teriam sido vendidas para pessoas que não são de baixa renda, ou até teriam sido alugadas,
né? Essa é a acusação que se faz. E por isso algumas construtoras foram multadas, né? As multas chegaram, se eu não me engano, a 17 milhões para algumas construtoras. Essas construtoras, na avaliação do Secov, o Secov entende que elas erraram e que elas devem ser punidas. Não, nós não entendemos porque, na verdade, a gente não entra nesses processos, né? São processos que vão correr, o Marcelo vai poder falar com muito mais propriedade que eu. O que a gente defende é o seguinte, a legislação permite que você venda para... Primeiro, a gente defende a legislação porque ela é transformadora por esses números que eu dei. Ela traz um benefício imenso. Como toda legislação pode ser melhorada, por óbvio, sempre pode, qualquer momento. Segundo ponto, a legislação diz que você tem que vender para pessoas que têm um determinado enquadramento ou vender para alguém que vai alugar para alguém que tenha este enquadramento. Aí o Marcelo... Pode ser alugado, então. Claro. Então aí eu prefiro que o Marcelo fale mais. Então a gente defende a lei, defende que ela é boa. De novo, sempre pode ser melhorada e contribuímos com isso, mas a gente defende de que nós não podemos jogar fora o carro por causa do parafuso da calota. Então vamos ajustar. Agora, o que cada empresa faz ou deixou de fazer, o Secov não tem nenhuma responsabilidade ou tampouco visão sobre isso. Está aqui conosco também o Dr. Marcelo Terra, que é advogado do Secov. Eu pergunto para o senhor, bom dia, isso aí não seria uma contradição? Quer dizer, autorizar a habitação de interesse social, incentivá-la e depois permitir que supostamente, eu posso estar enganado aqui na minha avaliação, um investidor compre a unidade e alugue para uma pessoa que se enquadra nessa faixa de baixa renda? Isso não seria uma contradição? Não, eu penso que não. Bom dia. Por quê? Hoje o morador, muitas vezes, ele não quer a propriedade. Ele tem um universo de 3, 4 anos pela frente que ele vai trabalhar naquela cidade. Ele prefere alugar e não assumir uma dívida de 30, 40 anos pela frente. Porque ele vai ter rotatividade na vida, ele vai ter uma progressão salarial, ele tem uma visão de mudança de vida, ele quer alugar. Isso é uma realidade do mercado. Nós estamos vivendo isso com muita intensidade, que é o que se fala do ser e não ter. Isso vale até para automóvel hoje. Tem muita gente que prefere alugar o automóvel do que comprar o automóvel. Isso é uma realidade da vida. O que nós defendemos, e está na lei, a lei fala que esse programa, que é um sucesso, ele se destina a famílias de determinada faixa de renda. Então, qual é a explicação que a gente dá de uma forma muito simples? Eu toco a campainha daquela unidade. Quem que atende aquela campainha? É um morador enquadrado ou desenquadrado? Se ele for enquadrado, e essa é a realidade grande do mercado, não importa se ele está enquadrado a título de proprietário ou a título de locação. Porque eu estou provendo uma habitação de interesse social para uma família enquadrada. Não vejo nenhuma contradição, não. Pelo contrário, é uma forma mais de você estimular a produção para essa determinada faixa de renda. E no momento em que se aluga um imóvel que é de interesse social, existe um teto para o valor desse aluguel? Existe também uma regra ou não? Hoje tem. Essa regra veio em maio deste ano, como veio também em maio deste ano um valor teto para valor de venda. Então, é uma novidade da legislação que aconteceu agora em maio, como ele comentou minutos atrás. Vamos identificar a necessidade de correção? Vamos corrigir. Foi isso que aconteceu agora. Agora, é importante, se me permite, é importante dizer o seguinte, a lei, quando ela sofre um upgrade, vamos dizer assim, ela tem que ter efeitos a partir daquele momento. Né? Você não pode fazer uma lei ou um regulamento que vale para trás. E é como o Marcelo falou, até então, você atende unidades de interesse social ou para o proprietário enquadrado ou em forma de locação. Locação social em todos os países do mundo, em todas as cidades modernas, uma forma muito inteligente e, mais do que isso, moderna para você atender esse comprador que o Marcelo... próprio Estado. A prefeitura alugou Sim. durante a pandemia Sim, muito. sim. E como o Marcelo falou, esse é o perfil também deste, vamos chamar de consumidor, né? Porque a gente também tem um viés antigo, né? Eu sou mais antigo, então interesse social é para pessoas de baixa renda ou que não tem. Hoje em dia você não tem mais a questão do sujeito ter uma renda alta ou média. Todo mundo tem uma cultura elevada, todo mundo... Você encontra pessoas em todas as famílias de classes sociais absolutamente cultas, formadas, estudadas. Então você está lidando com pessoas que podem não ter o dinheiro, mas têm o mesmo pensamento de qualquer pessoa. Então ele quer alugar por todas essas circunstâncias. Porque ele é jovem, está começando a vida, etc, etc. Essa defesa que o Secov está fazendo da legislação,
ela significa um risco que a legislação está tendo? Quer dizer, existe alguma movimentação para mudar essa lei? Não, existe sempre, e a gente sempre sugere, o Secov São Paulo, outras instituições, outras entidades também, a gente sempre faz sugestões de melhorias para todas as leis, não só para essas, né? Não só para essas. Então a gente fez sim várias sugestões para esta, porque como eu falei desde o início, Marcos, tudo pode ser melhorado, não existe algo perfeito. E também não estamos aqui defendendo coisa errada, se alguém eventualmente fez, como qualquer atividade, médicos, tem de tudo. Então nós não estamos aqui defendendo. Agora, a gente defende o que diz a lei. A lei é clara e ela tem um propósito e atingiu um determinado objetivo. E sim, o Secov, objetivamente, o Secov fez sugestões, continua fazendo sugestões para essa lei e para todas as outras, né, Marcelo? Sim. Olha, eu queria só registrar, a gente está conversando aqui com o presidente do Secov São Paulo, Eli Vartain, e com o Dr. Marcelo Terra, que é advogado também da mesma instituição, sobre a questão das habitações de interesse social, mas ao mesmo tempo o presidente Lula está fazendo seu pronunciamento lá na Assembleia Geral da ONU. Acaba de terminar. Acaba de terminar e um dos destaques, e depois nós vamos mostrar os trechos mais importantes, ele diz o seguinte, que ele critica a interferência diretamente, citando nominalmente a interferência dos Estados Unidos no julgamento do ex-presidente Bolsonaro aqui no Supremo Tribunal Federal. Portanto, agora a expectativa vai ser pelo pronunciamento do presidente americano Donald Trump. Que é o próximo, deve começar em breve. E a grande curiosidade é exatamente desse momento, se eles vão se cruzar lá nos corredores da ONU ou não. Bom, a gente está retomando então a conversa aqui sobre a habitação de interesse social. Hoje, o senhor falou que isso cresceu muito. Hoje a gente tem quantas unidades em São Paulo de habitação social? Olha, como eu te falei, vamos pegar os últimos 12 meses, mas isso vem ocorrendo desde 2017. Perdão, desde 2014, mas um movimento muito forte a partir de 17 e 18. De 110 mil unidades, 65% destas unidades são unidades, eu chamo de Minha Casa Minha Vida ou de interesse social. Né? E são aprovadas, todos os empreendimentos na cidade de São Paulo, Minha Casa Minha Vida, são aprovados com base nessa legislação. Então, se a gente fizer uma conta rápida, 110 mil, nós estamos falando aí de 70 mil unidades aproximadamente por ano fabricadas e vendidas na cidade de São Paulo. Um mercado que não existia. Isso é suficiente? Não, ainda não é suficiente. Não é. A gente ainda tem um déficit habitacional importante, porque na verdade a gente está, digamos, correndo atrás do prejuízo, né, esse déficit e tal, mas o déficit caiu aproximadamente 100 mil unidades em São Paulo. Foi a primeira vez que isso aconteceu nos últimos anos. Então, não estamos mais, digamos assim, enxugando o gelo. Nós já estamos atacando esse estoque, que ainda é muito alto. É uma vergonha, mas ainda é muito alto. Mas com esse programa, e mais o programa Pode Entrar, que a própria prefeitura fez aqui em São Paulo, foi pela primeira vez nos últimos 2 anos a gente diminuiu o estoque do déficit. Isso não aconteceu. E quando você pega Brasil, esse déficit não cai. Ele até sobe um pouco nominalmente, apesar de toda a produção. E a cidade de São Paulo conseguiu inverter pela primeira vez essa situação. Quando a gente fala em habitação de interesse social, ela aparece no noticiário das mais diversas formas, com autorização para que aconteça no centro de São Paulo, para ajudar na revitalização da região, para que aconteça nos bairros mais periféricos, para que lá eles possam rodar a própria economia, reduzindo o tempo de deslocamento. No ano passado, tivemos a revisão da lei de zoneamento e também se falou muito sobre as habitações de interesse social. Então, para a gente explicar direitinho aqui para o ouvinte, qual é o perfil dessa habitação e qual é a participação das construtoras nessas parcerias com o público para a construção dessas habitações? Então vamos lá, é simples pegar. Vamos pegar de novo, eu não gosto de falar antigamente, mas vamos pegar 20 anos atrás. Você tinha 20% do território da cidade de São Paulo, descontando mananciais, cantareira, vamos pegar só a parte, vamos dizer, que pode construir. Em 20% deste território, você podia construir habitações. Hoje, esse número chega a 5% desse território. Então, o que a gente produziu? O que a cidade, o que a sociedade, com legislações muito restritivas, produziram? Produziram um afastamento dessas pessoas de menor renda, dessas famílias de menor renda para a franja da cidade. E aí, isso é cruel. Por quê? Porque todo mundo quer morar em direção ao centro. Em direção aonde? Em direção ao território que tem infraestrutura. Então, essa norma, essa lei de 2014,
e que está fazendo esses efeitos, ela produziu, além de produzir habitação, ela produziu um deslocamento dessas habitações em direção ao centro. Eu não estou dizendo centro Praça da Sé, mas em direção a territórios que têm infraestrutura. Isto, do ponto de vista urbanístico e humano, é fundamental. Então, qual é o perfil? São perfis de apartamentos de 200 mil, 250 mil, 300 mil, até 350 mil. Este é o perfil. A cidade de São Paulo hoje é a maior produtora de unidades do Minha Casa Minha Vida com preço médio de 230 e 240 mil reais. Com todo o preço da terra, né? Que vamos combinar, São Paulo é uma metrópole, a terra é cara. Quando a gente compara com dados de estados, vamos dizer, mais pobres que São Paulo, como o Norte e Nordeste, eles não conseguem produzir habitação como as empresas conseguem produzir aqui em São Paulo. Então, com a legislação, com o incentivo da legislação, que, de novo, não é subsídio direto, com a iniciativa privada pôde, não com dinheiro público, mas com seu capital, e com o capital de quem compra, porque vamos combinar, quem compra é que paga, tá certo? Sem fazer sem dar nada de graça, a iniciativa privada, com o pecado original do lucro, produz 10%, 15% mais barato que o Estado e está entregando muito mais unidades. Então, se você fizer uma pesquisa com os compradores destas unidades, que eu acho que isso que está faltando um pouco, botar um pouco de luz, mas vamos falar com essas pessoas todas, essas 65 mil famílias por ano que estão comprando esses apartamentos. Qual a opinião deles? Como seria a vida deles sem essa transformação? E o privado, a iniciativa privada, não estou aqui entrando no mérito de funções, mas assim, feito pela iniciativa privada, tem mais qualidade, o custo é menor, os compradores são tratados como cliente. Para começar, o Estado chama comprador de apartamento de mutuário, né? Tá certo? Não, as empresas chamam eles de clientes, né? Então é um tratamento totalmente diferente, eles estão satisfeitos, o índice de aprovação é impressionante. Então está funcionando. Precisa ajustes? De novo, sempre, o tempo inteiro. Como é que está o... Como gancho disso, nós tivemos a revisão da lei de zoneamento e um dos grandes pontos foi a liberação para a construção também de habitações de interesse social nos corredores de transporte, até seguindo essa tendência que o senhor explicava, de tentar trazer um pouco mais da população em direção ao centro, evitando o que a gente vê todo dia, né? O horário de pico, na manhã é em direção ao centro, à tarde é de volta para a franja da cidade. Isso já está surtindo efeito nos números das habitações sociais em São Paulo, nos projetos futuros que já estão sendo vendidos? Já, está trazendo sim. A gente já tem números mostrando que tem vamos dizer assim, uma tendência centrífuga, né, de atração para o centro, mas você não vai mudar uma realidade de 100 anos. A cidade instalada na franja está instalada. Então você não consegue fazer com que as pessoas simplesmente saiam dali daquela unidade. Mas já na renovação das gerações, já com o tempo passando, isto vai funcionando. É claro que o efeito, vamos dizer, no trânsito, vamos falar assim, talvez demore 20 anos, demore 30 anos para a gente perceber que essas pessoas começaram a ir em direção ao centro. Que se você tivesse que fazer o investimento, como muitas vezes a gente vê, né, alguns políticos prometendo que vai levar metrô, vai levar... Não vai levar. Custa 3 PIBs da cidade você fazer esse território que tem 20%, fazer com que 80% do território tenha a mesma infraestrutura. Não é verdade. Não vai ser, não tem dinheiro para isso. E você tem uma subutilização desse território mais central. Não estou falando do centro propriamente, mas esse território mais central, que é onde está o emprego, onde está a renda, onde está o lazer, onde está a cultura, onde tem escolas de N preços. Você tem uma ideia, a gente tem alguns estudos, um dia podemos falar sobre isso, as pessoas que moram de classe de HIS, né, de interesse social, essas famílias que moram no centro da cidade ou em lugares mais desse território com mais infraestrutura, além de viverem mais, eles têm uma cultura maior, porque eles podem a pé, por exemplo, frequentar uma universidade. E os equipamentos de cultura também, né? Que são deles, todo mundo pagou, né? Por que só 5% da população tem o direito de usufruir de algo que foi pago por todos? Então o Secov defende o seguinte, é todo mundo junto e misturado. Nem todo mundo gosta, mas é assim que funciona. E tem um detalhe, quando você ocupa com habitação, com pessoas, você traz N subprodutos, além para a melhoria humana, que é óbvio.
eu não sou urbanista, mas é tão óbvio, você traz segurança pública, você evita que o Estado tenha que espalhar esse coleta de lixo, e você passa a ser uma cidade com todo mundo junto e misturado, afinal de contas a cidade é de todos. Então a gente defende que seja todo mundo junto e misturado, é justo. Agora, tem que ter um incentivo urbanístico, senão você não consegue concorrer com a legislação. Você não consegue produzir habitação de interesse social que caiba no bolso dessa família se não tiver um incentivo urbanístico para compensar isso. E olha, eu tenho certeza, essa contabilidade não está feita, mas eu não tenho muita dúvida que alguém um dia vai fazer, uma universidade, por exemplo. Quando a gente fizer a conta do que o Estado gasta, quando eu falo Estado, município, o Estado no sentido do governo, o que ele gasta com habitação e o que ele está gastando agora, que é muito menos e tendo muito mais efeito, nós vamos tomar um susto com essa contabilidade lá na frente. Eu queria entender aqui do representante do Secov, que participa hoje do Manhã Bandeirantes, e do Dr. Marcelo Terra, também advogado do Secov, como é que está o mercado imobiliário com os juros a 15%? Como é que está isso? Bom, de fato, você pegou um ponto, esse ponto realmente é o ponto é o do dia. Não é fácil você produzir habitação com 15% de taxa de juros ao ano e 10% real, né? Se você imaginar aí uma inflação de 5%. Só que veja que interessante, o programa, de novo, a gente acaba caindo nisso que você falou, do tema principal da nossa conversa. O programa Minha Casa Minha Vida tem taxa de juros entre 4,5% e 7%, dependendo do valor do imóvel. E isso independe da Selic. Então, olha que incrível, as vendas estão caindo dos outros mercados, esses que dependem mais de juro livre, vamos falar assim, caíram da ordem nos últimos 12 meses aí da ordem de 20%, claramente por conta da taxa de juros, que aumentou, saiu de 9 para 12, parece pouco 9 para 12, mas em 30, 35 anos de contrato, você aumenta em 20, 25% a prestação, você tira muita família. E o Minha Casa Minha Vida não caiu as vendas. Por quê? Porque ele tem um funding de taxa de juros pré-determinado, que vai de 4,5 até 6 e pouco, quase 7. Esta faixa continua vendendo e crescendo. E sem essa legislação, por exemplo, que tivesse esse incentivo urbanístico, nós teríamos hoje um mercado 40%, 50% menor. E aí sim nós teríamos um impacto muito grande. Então, voltando para a taxa de juros, é muito ruim a taxa de juros, ela está afetando o setor, mas o comprador também sabe, porque quando você compra o imóvel, não é só investimento, né? Tem a vida, 10% são investidores, o resto é comprador mesmo. E você tem hoje, se você contrata hoje um financiamento, você com portabilidade, que é uma coisa que é permitível, no seu celular, sem falar com nenhum gerente de banco, hoje você contratou um financiamento a 11%, já teve em 12%, já está caindo, tá? Você contrata a 12%, daqui a um ano a taxa de juros está 9%, você no seu celular muda para 9%. E se subir para 15%, não muda, você tem um teto. E os compradores sabem disto. Então tem um movimento sim no mercado. Mas sim, caiu 20% no nível de vendas do chamado outros mercados por conta da taxa de juros. Para encerrar, alguma mensagem final sobre a questão da habitação do interesse social? Olha, a mensagem final que eu diria é o seguinte: vamos evoluir, vamos analisar o que está equivocado, vamos fazer as mudanças que toda lei precisa, mas não vamos cometer o erro, talvez até ideológico muitas vezes, de jogar fora o bebê com a água dentro, ou jogar a água fora com o bebê dentro, não consigo exatamente como Água da bacia com o bebê dentro. Água da bacia do bebê dentro. Assim, não vamos jogar o carro fora por causa do parafuso da calota. Vamos consertar a calota, vamos trocar o pneu, vamos ver o que está errado, vamos ajustar. Porque se a cidade de São Paulo perder essa legislação, a sociedade vai perder muito. Por conta de 1% que eventualmente tenha lá uma questão, que eu não vou aqui entrar no mérito, porque a gente não sabe, mas não vamos jogar fora o que está sendo feito. Vamos olhar com calma, vamos botar luz nisso, vamos despolitizar e vamos corrigir o que tiver que corrigir, mas não vamos jogar fora um programa tão bom. Só para a gente finalizar, perguntar para o Dr. Marcelo se há algum ajuste nessa legislação que é simples de ser feito e que pode acontecer em breve para que evolua. Eu acho que sim, é como ele falou, acho que o setor trabalha com elaboração de propostas ao governo, de melhoria do marco regulatório, e há efetivamente notícias de que teremos essas mudanças de aprimoramento, de melhor esclarecimento, para facilitar a vida da própria prefeitura no entendimento da legislação, na fiscalização dos empreendimentos.
Muito obrigado, então, a presença aqui no Manhã Bandeirantes, nos nossos estúdios, do presidente executivo do Secov, Eli Vartain, e do Dr. Marcelo Terra, advogado do mesmo instituto. Muito obrigado, um bom dia para vocês. Obrigado, muita honra, conte sempre com a gente. Obrigado. Agora, 11h21, rápido intervalo aqui no Manhã Bandeirantes, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.